Então, eu fui muito bem atendida, os funcionários de lá, muito prestativos, mas desesperador. Inclusive, o ambiente insalubre e inseguro, com periculosidade de desabamento, crateras abertas, fiação exposta, então, vê, risco de incêndio, de água, de inseto, umidade, então, tudo que não combina com documento histórico, a sua maioria em papel, né? Então, aquilo ali fez com que a gente, para além do vídeo, né, de publicizar nas nossas redes, a gente tivesse alguns encaminhamentos mais práticos, que é uma indicação à governadora, um relatório, enviamos para o Ministério Público, a OAB também acompanhou essa visita conosco, representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, e aí de pensar qual providência, e uma cobrança existia. Até aquele momento, não tinha sido nomeado diretor para o arquivo público. Então, nós pedimos a nomeação imediata, eles estavam sem chefia direta. E o que, felizmente, está vendo como cobrança ajuda, como fiscalização resolve, como oposição, que a oposição, você é do contra sempre, não. Mas quando você faz isso de maneira responsável e qualificada, surte efeito. Então, 2 ou 3 dias depois, né, tivemos a notícia da nomeação de Sidney para gerir aquele espaço. E, inclusive, vibramos com essa nomeação, porque é alguém com quem nós temos contato, é alguém sério, alguém que abraça, né, realmente a causa. E, junto com isso, a gente virou outro dia para o Memorial da Democracia, que, diferente do arquivo público, foi recém-inaugurado, ali no sítio da Trindade. Enquanto eu era vereadora, junto com a vereadora Cida Pedrosa, travamos uma luta muito grande na Câmara de Vereadores, porque muitos vereadores eram contrários a ceder um imóvel tão importante como aquele, o casarão do sítio da Trindade, no coração da cidade do Recife, para o Estado. Mas nós fomos lá da importância de que várias comissões de verdade indicaram a construção de memoriais da democracia, vários estados fizeram, Paraíba já estava com o seu e Pernambuco não tinha feito ainda. Então, enquanto eu era vereadora ainda, fizemos essa luta para a cessão daquele casarão e foi feito ali um contrato meio temporário de gestão de 3 meses daquele espaço. E aí chega esse ano, só teve recurso até março e a partir de abril não se tinha mais recurso. Embora o acervo tivesse muito bem preservado, é óbvio, foi de agora, mas estava sem climatização, o sol. Como tinha que abrir as janelas porque estava muito quente, o sol incidindo direto sobre a documentação. Por exemplo, sem água, sem fornecimento de água, as pessoas que ficaram se cotizando, foi suspenso o convênio com a universidade para os estagiários que estavam trabalhando, recepcionando. Tentaram, a equipe que ficou ali guerreira, tentou manter as visitas sem serem canceladas, mesmo não tendo condições, e a gente foi lá para fazer a pressão para que a Secretaria de Direitos Humanos fizesse um convênio para a manutenção de um espaço que é tão importante para a gente. Quem não conheceu, visite o Memorial da Democracia no sítio da Trindade. E, para nossa surpresa, eles não tinham conseguido sequer sentar com a secretária de Direitos Humanos do Estado de Pernambuco. Estavam pedindo uma audiência e não tinham conseguido ser recebidos. E depois dessa força-tarefa conjunta de fiscalização, poucos dias depois, a própria secretária foi ao local, assumiu um convênio, e com a presença também de Jaime Asfora, e a gente também, a gente vibra com isso, tá? A gente não está uma oposição aqui torcendo para o contra, para dar errado, não. A gente quer cobrar para que as coisas deem certo, porque a gente quer o melhor para Pernambuco. Dani, você, agora falando em democracia, um assunto aí quentinho, amanhã tem um evento lá em Brasília bem importante, né? Falando sobre democracia. Você lá na frente, quando foi contar a sua história, quando você entrou na política, foi inspirada pelo discurso não muito legal do ex-presidente. E amanhã vai ser julgado, né, a elegibilidade do ex-presidente. E o que você espera desse julgamento? Você acha que vai ter alguma surpresa ou você acha que é o que todo mundo espera? Você, como participante aí do governo Lula, no governo de transição, você como atuante militante de esquerda,
e é da atual gestão federal? Qual é a sua colocação Olha, com relação a isso? na verdade, amanhã é um dia muito importante para a história do nosso país, né? Porque eu sempre digo a todo mundo, assim, que a gente atravessou nos últimos 4 anos, na verdade, nos últimos 6, porque a gente volta um pouquinho para o impeachment da presidenta Dilma, que a gente caracteriza como um golpe, no governo Temer, que já começa uma série de desmonte de direitos historicamente conquistados, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e todas as pautas reformistas, e que, quando chega o governo Bolsonaro, se aprofundam as desigualdades e os ataques, né? Eu digo que é um antigoverno, porque eu chamo de o antigoverno Bolsonaro, que algumas pessoas dizem o desgoverno. Mas desgoverno, para mim, parece uma coisa desorientada. Eu não acho que era desorientado, tá? Eu acho que existia um projeto de poder, e eu digo que é um antigoverno, por quê? Porque você cria, você está lá, acaba com o Ministério das Cidades, você desmonta as primeiras áreas atacadas, justamente educação e cultura, duas áreas de pessoas críticas, formadoras de opinião, muito centralizadas, desmonta as políticas de cultura, né? Aí você bota no Ministério da Cultura alguém que desconhece e ataca a Lei Rouanet, por exemplo, né? Leis de incentivos à cultura. Aí você bota no meio ambiente alguém contrário à preservação da Amazônia, alguém contrário à demarcação de terras indígenas, alguém contrário e a favor da mineração nessas terras e da grilagem. No Ministério de Meio Ambiente, o Brasil, tendo a Amazônia considerado o pulmão do mundo inteiro, né? Aí você bota no Ministério das Mulheres alguém contrário às pautas de igualdade de gênero. Aí você não tem Ministério da Igualdade Racial, mas bota na Fundação Palmares, eu digo um verdadeiro capitão do mato, né? Alguém contrário à luta por igualdade racial e enfrentamento ao racismo. Então, aí você pega no Ministério da Educação alguém que ataca a universidade, ataca o tripé, pesquisa, ensino e extensão, desmonta as universidades, os institutos federais, reduz drasticamente para menos da metade dos recursos, suspende bolsa, suspende pesquisa, anos que a gente vinha conquistando, um retrocesso de muitos anos. E aí você pega um ministério importante como o Ministério da Saúde, e aí esse governo, no Ministério da Saúde, enfrenta uma pandemia, né? E aí vamos pensar, uma pandemia que é um vírus, mas uma pandemia que trouxe consequências sociais e econômicas profundas. Porque aí eu sempre dizia, aí você coloca no Ministério da Saúde alguém, minha gente, contrária à vacina. Eu sou mais velha do que vocês, tá? Então eu posso falar. Eu sou da época que se chegava para vacinar à força na escola. A maioria das pessoas que estão nos assistindo não pegaram isso. Chegava na escola, não precisava de autorização dos pais, não. Quem não queria se vacinar era menino correndo para todo lado. Segurava você à força e vinha com uma pistola, né? Assim que deixava uma marca bem grande no braço. E a vacina era compulsória. E veja, ninguém questionava isso. E o Brasil que se tornou exemplo para o mundo inteiro de vacinação em massa, né? De várias doenças que foram erradicadas por meio do controle mediante vacina. A gente começa a recusar vacina diante de um vírus letal, uma coisa muito nova para a nossa geração, mas aí que muita gente dizia, por isso que eu digo que foi um antigoverno. Aí todo mundo dizia, é um vírus, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo está passando a pandemia. Eu disse, não. Eu sempre disse isso, não está todo mundo no mesmo barco, eu discordo. Está todo mundo no mesmo mar. O mar é da pandemia do Covid-19, mas os barcos são muito diferentes. Algumas pessoas atravessaram em iates em transatlânticos, outra em barquinhos menores, outra em botes, outra agarrada em tábuas e outras afundaram. Milhares de pessoas afundaram. Afundaram em vários aspectos, as mais de 600 mil mortes por Covid-19, as várias pessoas que economicamente ficaram desempregadas, as empresas, os pequenos empreendedores que quebraram, todo mundo, as escolas que fecharam, as questões de saúde mental que pioraram muito com os isolamentos. Mas veja,
com um governo irresponsável. Durante esses 4 anos, Bolsonaro cometeu uma série de atrocidades, inclusive fraudar o próprio cartão de vacina, dentre inúmeras outras. Atenta contra a instituição, atenta contra a Constituição, contra as leis do país. Porque a gente, no início, achava que era só o jeitão dele, né? Vamos dizer, é só um deputado ali do baixo clero que passou anos despercebido, e a gente foi deixando passar os absurdos que ele falava. E foram muitos absurdos de ataque à imprensa, ataque à liberdade de imprensa, vários ilícitos cometidos de inúmeras formas, inclusive incentivo a ataque às instituições democráticas, ao Supremo Tribunal Federal, às instituições. Então, amanhã, quero registrar aqui a presença do nosso deputado, doutor Gilmar Júnior. Acabou de entrar aqui o nosso, eu digo sempre, agora na Alep, ele tem uma aliada na luta, mas agora a Alep tem um enfermeiro, né? Não, então, é outra categoria muito importante. Doutor Gilmar também. Tá vendo, Gilmar? Já estou convidando para participar da live. Por favor, e vale a pena Gilmar sobre o piso da enfermagem para ele falar. Pronto, Gilmar pode vir. Gilmar acabou de chegar de Brasília, está com muita atualização de uma luta importantíssima pelo piso nacional da enfermagem, né? Hoje a gente está brigando por reajuste na educação. Eles estão lutando pela implementação do piso e está aí nesse vai e volta. É uma luta que eu me somo há muitos anos, mas tem Gilmar para vir aqui falar sobre ela. Parabéns, Gilmar. Cheiro bem grande para ti. E amanhã a gente vai ter um dia histórico. Amanhã existe a possibilidade da inelegibilidade, é um trava-línguas mesmo, né? De Bolsonaro se tornar inelegível. Para mim, é muito importante que o Brasil acompanhe esse momento, porque tem inúmeros elementos para que seja procedente o julgamento pela inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Um cheiro, Gilmar. E isso, veja, a gente derrota Bolsonaro nas urnas, mas os setores influenciados por Bolsonaro, fortalecimento de setores da direita, da ultradireita, da direita fundamentalista religiosa, que é liberal na economia, mas bastante conservadora nos costumes, está aí. Está aí e ganhou espaço aqui no Arco da região metropolitana do Recife, ganhou espaço nas casas legislativas. Uma cultura nisso. Exatamente. Então, a gente tem muito trabalho para fazer ainda. Amanhã é um passo. A gente derrota Bolsonaro nas urnas. Inclusive, isso é uma coisa muito grave, que é atacar as instituições como o TSE, o TRE, botando em xeque a seriedade de um processo eleitoral, das urnas eletrônicas que são referência para outros países. Então, Bolsonaro precisa sim ser julgado pelo que ele fez, ele precisa responder por esses 4 anos de uma necropolítica, que é aquela política que decide quem vive e quem morre. A caneta, que criam as leis, que tomam as decisões num país, elas precisavam, a caneta precisou sair das mãos de Bolsonaro e a gente precisa realmente fazer um esforço para que ela não volte. Entendendo que, para além de Bolsonaro, ainda existem muitos tentáculos aí de setores bolsonaristas que também precisam ser extirpados, que a política precisa ser tratada com seriedade. Democracia, que era uma palavra que a gente já falava como se fosse algo tão consolidado desde a redemocratização do país, e novamente a gente vê essa palavra sendo atacada, a palavra, o conceito e as instituições do Estado Democrático de Direito.